Lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação se você quiser e puder se tornar membro. Link fixado no chat. Bom, vamos começar a falar de jornalismo aqui e do tal do Arrasca Pênalti, né? Que é uma narrativa aí criada. Narrativa não, um termo criado, né? Um termo criado por Danilo Lavieri, que foi o pênalti à la Arrascaeta, né? E isso virou um debate, né? Um debate grande aí nas redes sociais. Bom, uma coisa que eu acho assim, que tem que ficar que vamos dizer assim, é o mais importante disso aqui, que é um jornalista palmeirense, né? A partir de um lance do Palmeiras, né? Ele cria um termo pejorativo com intenção, né, de relacionar algo negativo a um jogador do Flamengo. E isso, de certa forma, marca o jogador do Flamengo, né? Marca o jogador do Flamengo. E aí está gerando o debate, ele está se desdobrando em outras ramificações, né, que ele vai para vários lados, né? E aqui esse dado interessante, né? Que primeiro eu quero trazer aqui algumas coisas, algumas observações. Walter Monteiro falando, a Arrascaeta foi... E só um detalhe, tá? Eu trouxe isso aqui já, que no caso ali foi o tal pênalti à la Arrascaeta, em fevereiro, quando o Danilo Lavieri menciona isso pela primeira vez, fevereiro desse ano. Voltou agora porque foi a segunda vez que ele menciona, e aí o Tirone, se eu não me engano, mas acho que até de uma maneira irônica, cunha o termo Arrasca-Pênalti, que é o termo que mais os palmeirenses estão utilizando. E uma coisa assim, gente, esse termo, né, que os caras estão falando assim, tá incomodando muito eles, então vamos falar, isso vai ser ressignificado pela nossa torcida. O Arthur seria maravilhoso ele estar aqui, porque ele iria ressignificar como ninguém, né? Isso vai ser ressignificado pela nossa torcida. Ponto. Né? Então, assim, não tem problema. Mas eu acho que isso fala muito mais de jornalismo do que um termo que virou uma discussão clubística, né? O ponto é muito mais jornalístico, tá? É muito mais jornalístico. Então aqui o Walter Monteiro fala aqui, ó. Arrascaeta foi vítima de uma covardia de Danilo Lavieri no último posse de bola, lamentavelmente endossada por Eduardo Tirone, que não percebeu a maldade do assessor de imprensa palmeirense filtrado no UOL e amplificou a mentira com um apelido sonoro. Aí ele diz aqui que pediu ajuda ao ChatGPT e fez uma pesquisa. Assim, lembrando que a inteligência artificial erra, muita gente está questionando esses números aqui, mas de qualquer forma eu vou passar. Não afirmo a precisão dos números, né? Mas vamos lá. O que o Walter levantou através da inteligência artificial? Ele coloca aqui que o Arrascaeta sofre um pênalti a cada 28 jogos no Flamengo. Dudu no Palmeiras sofria um a cada 18, Gabigol um a cada 14. Dos que pesquisei com longo histórico, o líder é Hulk, um a cada 9. E achei uma estatística do SofaScore citada pelo Lance há pouco mais de um ano. Desde sua estreia no profissional, Vitor Roque era o jogador brasileiro com mais pênaltis sofridos no mundo inteiro. Em 370 jogos e 8 temporadas pelo Flamengo, Arrascaeta sofreu apenas 13 pênaltis, não dá nem 2 por ano. Ou seja, é uma maldade deliberada atribuída a ele, um comportamento que passa longe de ser seu histórico profissional. E aqui ele traz, né, a publicação do Lance, né, falando dessa... Opa, peraí. Meu som... Aí ele traz essa postagem do Lance com essa, de fato, né, é uma estatística bem bizarra, né? Porque o Vitor Roque não tem muitos anos de carreira, né? E ele, o brasileiro com mais pênaltis sofridos ali até 11 de março de 25. Esses números aqui do Walter, eles foram contestados, mas eu estou trazendo ele aqui só para mostrar que a coisa não é tão como, né, muitas pessoas estão pintando. Aí a gente teve o Lavieri fazendo uma meia-culpa, né? Coisa que ele não fez naquele caso da assinatura. Então aqui o Pérolas de Imprensa publicou, né? Danilo Lavieri fala sobre a polêmica da vez do Arrasca-Pênalti. Minha opinião, se ainda existir um posse de bola com bancada completa, tô achando que terá mudanças. O próximo promete ser dos bons, né? Que aí seria tendo o Mauro César, por exemplo, aqui. Mas vamos aqui
ao que diz aqui Danilo Danilave, né? O jornalista das metades. Arrasca pênalti, lá, Arrascaeta. Quando, na verdade, eu acho tudo isso muito maluco. Por quê? Ele é feito de comparações e termos, expressões. Quem não se lembra do Cucabol? Ou da saidinha lá Diniz? Quantas vezes que o Abel não foi a chilique do Abel? Ou quando qualquer outro treinador fala, parece o Abel? Ou mesmo quando, no caso do Hulk, que dentro de campo, aqui dá o chilique e fala, nossa, tá reclamando mais do que o Hulk. Então, assim, já acharam lá expressões em 2022, 2021, pênalti atleticano. Assim, esse tipo de coisa acontece sempre. Eu não lembro de ter visto uma revolta do saidinha lá Diniz. Ninguém. Isso não é pejorativo, isso não prejudica. No caso do chilique do Abel, e olha, tudo isso aqui, hein? O Hulk reclama pra caramba, o Abel da chilique. Não é isso que não tô negando o fato. Agora, não vão ficar bravos porque criaram uma expressão em cima disso? Vão passar a atacar as pessoas por conta disso? Tem que fazer, o Tironi falou hoje no programa, pênalti grinho. Sim, o Vitor Roque também cava pênalti. Também cava, ele ainda brincou, fez uma diferenciação dos dois tipos de pênalti diferentes. Um arrasca pênalti, o outro é pênalti grinho. Agora, criar onda de hate, criar ataques, criar narrativas para atacar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bom, eu sou contra, né, ataques, perseguições e tal. Eu acho que vale questionar, né? Mas isso tem um método, porque assim, então, já que, né, o Danilo Lavieri fala que, pô, é tão comum você criar expressões para determinar talvez um modelo de jogo, porque assim, o cara fala a saidinha lá de Diniz, porque o termo, né, por exemplo, vou pegar aqui o saidinha lá de Diniz, você pode colocar ele como um ponto positivo e você pode colocar ele como um ponto negativo, depende do contexto. Agora, o arrasca pênalti, o pênalti à la Arrascaeta não tem nada de positivo, ou o pênalti tigrinho, né, o que fosse. Mas o engraçado aqui, o paradoxo, é que, por exemplo, o Lavieri, ele não utiliza, né, ele não utilizou o termo pênalti à la tigrinho, pênalti tigrinho, no lance do pênalti no jogo do Palmeiras. Ele veio utilizar do Flamengo. E a questão toda é essa, porque assim, não é um torcedor, uma coisa que começou uma zoeira, discussões de torcedores nas redes sociais e isso se popularizou. Porque uma coisa é você cunhar, um jornalista, você tem o Cucabol, né? Você tá ali adjetivando um modelo. E lembrando, você pode colocar isso como positivo ou negativo. Eu lembro muito, antes do Cucabol, vou pegar o mais antigo, Muricibol. Então você tinha lá o São Paulo do Muricy, que era, né, um time que muito bom, né? Um time bom de São Paulo, mas que era um time, vamos colocar assim, de futebol pragmático. Era um time que ganhava de 1-0, 2-1, né? Então todo mundo falava, não, é o Muricibol. Dependendo do contexto, ele era colocado muitas vezes de maneira positiva, se destacava, porque o São Paulo era um time vencedor, foi tricampeão brasileiro dos pontos corridos, e assim, com o Muricy, com esse estilo de jogar, e muitas vezes ele era colocado de maneira negativa. Agora, isso, quando você dá um nome, rotula um modelo de jogo, é completamente diferente quando você pega um próprio jornalista e traz um termo, cria um termo pejorativo. E isso até mesmo quando está acontecendo com outros jogos. Porque, já que como ele coloca aí, por que ele no jogo do Palmeiras, ele não falou lá do pênalti? Ele falou pênalti à la Tigrinho. Ele veio falar pênalti à la Flamengo, por quê? A intenção é associar, de fato, né, o Flamengo às coisas negativas, os jogadores do Flamengo às coisas negativas, e também você deixa o Arrascaeta marcado. O post aqui do André Rocha, ele é maravilhoso. Ele coloca aqui, ó, Cucabol era sobre o próprio Palmeiras. É que ele vai numa análise num outro campo aqui, um pouco diferente da que eu fui, mas fala aqui, ó, pênalti atleticano era sobre o próprio Atlético. Arrasca pênalti criado num pênalti a favor do Palmeiras contra o Sport Cristal. Não é tão difícil entender onde está a desonestidade. Que aí tem aqui uma publicação do... pega para mim o mate, a geladeira ontem, o resto, eu coloquei na geladeira ontem. Caldo de cana. Pô, deixa eu ver um ranguinho aqui, velho. Lanchinho aqui que eu vou comer daqui a pouco. Que aí ele comenta em cima de um post do Mauro, que ele fala sobre pênaltis atleticanos, tal expressão não surge de forma desonesta, mas em contexto específico e sustentado por fatos. Aí ele coloca um texto ali.
coloca o link, né, do texto ali uma coluna antiga, né? Mas não é isso. Aí aqui, né, o Pérolas da Imprensa, ele divulga aqui um trecho da live do Mauro, em que ele fala sobre essa questão do cucabol, né? E a origem da expressão que não era depreciativo. Vamos lá. Vamos falar sobre isso, então. Primeiro, o cucabol não tem nada a ver com bola arremessada na área. Existia a expressão municipal. E eu fiz um texto em 2016, tem 10 anos isso, no meu blog lá, ESPN, o blog não existe mais, eu trabalho mais lá há muito tempo, falando de como jogava o Palmeiras no Cuca de 2016, que viria ganhar o Campeonato Brasileiro. Inteirava e depois foi campeão. E tinham várias características daquele time que são enumeradas naquele texto. E o título era Cucabol. Entre as características, o arremesso lateral na área era uma das armas que ele utilizava. Não era uma novidade. O Levi Coupe já fazia isso antes dele com o Marcos Rocha no Atlético Mineiro e outros técnicos já haviam feito. O Rory Gillespie fazia isso no Stoke City, também antes disso. Tá? Mas o pessoal pegou essa coisa numa coletiva, uma repórter, foi lá e fez a pergunta para ele, meio que levantou a bola para ele dar uma porrada, ele não sabia muito bem do que se tratava. Foi um negócio muito sórdido, eu achei, inclusive, porque tirou do contexto. E aí ele respondeu, eu conversei com o Cuca no dia seguinte, por telefone, ele entrou em contato comigo, depois eu retornei a ligação, então a gente conversou bastante, foi uma conversa muito civilizada. Sempre que eu falei com o Cuca, sempre foi muito tranquilo, sempre tivemos diálogos muito civilizados. E foi assim dessa vez também. Expliquei para ele, ele entendeu. Eu até questionei, né? Falei, poxa, você tem um time técnico, será que vale a pena arremessar a bola na área para brigar pela segunda bola? Porque estatisticamente, esse lateral na área, ele tem um índice de aproveitamento baixíssimo. Como ele arremessava muitas vezes, de vez em quando saiu um gol, olha só a jogada, mas o índice de aproveitamento é baixo, eu questiono isso desde sempre. Então, não foi a criação do rótulo Cucabol. Não foi essa a intenção. As pessoas depois adaptaram, transformaram, mas não foi essa a intenção, está muito claro no texto. Se você pesquisar e encontrar esse texto, o título era Cucabol, que era inspirado no municipal, que foi muito vencedor. Então não era depreciativo, não era nada disso, nada disso. Aí tem que conhecer a história inteira, não só pela metade, né? Então, aí o Mauro tá colocando isso aqui porque vocês, quem assiste aí, a gente vai falar deles, o Rubenilson, daqui a pouco eu vou. As pessoas para justificar, porque assim, a questão, o torcedor utilizar, ele tá show de bola. O cara mesmo, o torcedor vai, coloca lá, arrasca pênalti lá, arrascaeta, o que for. A questão é que a gente está vendo uma parte da imprensa tentando justificar, né? Então, não, mas olha, o Mauro criou o Cucabol. O que o Mauro está dizendo, eu não sei, assim, eu não acompanhei, assim, não li essa coluna do Mauro falando do Atlético na época, li agora porque tá esse debate. Mas está querendo dizer o seguinte, olha, eu não criei esse termo, já peguei, já era um termo criado, eu adaptei, né? Era municipal, coloquei Cucabol. Ele não foi um termo criado, né, de maneira pejorativa, ou seja, para, né, querer dizer que a maneira com que o Atlético, que o Palmeiras jogava, acho que era o Palmeiras, né, era negativo e tal, mas pegaram ali, tiraram de contexto, e que as pessoas quando colocam, falam assim, mas criou a expressão Cucabol, papá, que, como eu disse, ele pode ser utilizado de diversas maneiras. Você pode colocar isso como de maneira positiva, como você pode colocar isso, a mesma coisa e falar o tic-tac, por exemplo. O tic-tac, que uma expressão que ficou muito conhecida por conta do Barcelona do Guardiola, né? E eu já vi, a primeira vez que eu escutei essa expressão de maneira positiva, não, porque tem o tal tic-tac, né, do Barcelona, depois começou a se falar muito isso na seleção da Espanha, né? E eu já vi essa expressão sendo colocada de maneira negativa. Agora eu falo para vocês, a expressão arrasca pênalti, ela de alguma maneira, ela caberia numa frase de maneira positiva? Não cabe, né? E ela não é para definir, por exemplo, uma escola, um jeito de jogar e tal, etc. Mas seguindo, aqui, o perfil aqui, o @jornal Nota, ele fala, opinião, arrasca pênalti, disse o jornalista da imprensa paulista, tentando colar no jogador Arrascaeta uma fama de cavador de pênalti. O apelido é covarde e a linguagem explica por que arrasca pênalti cria uma confusão deliberada entre um título, o apelido, e uma figura de linguagem, a metonímia, que atribui ao jogador a parte pelo todo. Arrascaeta passaria a representar todos os cavadores de pênalti do Brasil, né? O que ele está querendo dizer é o seguinte, não é só o Arrascaeta que faz isso, né, que cava o pênalti. Até, eu não sei se foi o Mauro ou algum outro jornalista falando que até o Bruno Henrique cava muito mais o pênalti do que o Arrascaeta, né?
Mas outros jogadores também fazem. E, gente, o paradoxo disso tudo aqui é o que o André Rocha fala ali. Que você pega a questão que aí começa sempre, tem sempre a comparação, a justificativa pela comparação, partindo de um jornalista que se coloca sério, que se coloca imparcial, né? Que aí você pega algo, o Cucabol era sobre um jeito de jogar sobre determinada equipe, não foi um termo que você pegou o Flamengo jogando e falou, lá, o Cucabol, não. O pênalti atleticano, a mesma coisa, para se referir a um clube. E o Arrasca-pênalti, ou o pênalti à la Arrascaeta, ele nasce de um jornalista palmeirense para descrever um pênalti a favor do Palmeiras. E a desonestidade intelectual e a falsa simetria tá aí. Ele tá aí. Né? Tá aí. O Arrascaeta cava. Ele cava o pênalti. Ele cava. Né? Aliás, perdão, até ele que fala aqui, ó. O Nota que fala aqui, ó. O jornal Nota. E isso não é verdadeiro, muito menos saudável. Primeiro porque no próprio Flamengo, Bruno Henrique cava muito mais pênalti. E sabe qual é o legal que eu percebo também disso? Assim, que o flamenguista, sendo um jornalista que, né, eles atrelam ao Flamengo como parcial, flamenguista é parcial. O cara, mas até os próprios rubro-negros debatendo, eles não deixam de reconhecer que os nossos jogadores também tentam ludibriar a arbitragem. Né? Fica se colocando como santo. Não, nós somos os santos aqui, né? Não, pô. Nossos jogadores também tentam ludibriar a arbitragem, faz tudo isso, né? Ele fala, a resposta que o apelido costuma receber mas o Arrasca cava e engana o juiz. Ou seja, a culpa seria do juiz, não dele. Segundo, porque no futebol brasileiro existem centenas de jogadores que cavam mais pênaltis do que ele para que Arrascaeta carregue sozinho essa fama. A parte, pelo todo, só se sustenta com estatísticas. Sem elas, é mentira ou covardia de quem criou o apelido. Terceiro, e mais importante, o termo revela tanto quem o inventou quanto a intenção por trás dele. Pressionar os juízes para que não marquem pênaltis a favor do jogador, beneficiando times rivais. Trata-se de uma imprensa paulista antiquada que não consegue enxergar além do próprio umbigo. Ela própria é metonímica, toma a parte o futebol paulista pelo todo, o futebol brasileiro, e acha que isso basta. A gente cansa de ver aqui jornalistas ou influenciadores e tal, partindo, né, sempre da análise do futebol paulista por tudo. Então o melhor mercado é o paulista. A melhor não sei o que, o paulista é melhor. Né? Então eles são a grande referência positiva para tudo. Né? Nunca para o negativo. Vocês estão vendo aqui. O negativo é óbvio que você não vai colocar na sua análise o pênalti a lá Tigrinho, o pênalti Tigrinho. Você fala o pênalti a Arrascaeta. Porque São Paulo é a perfeição de tudo, né? São Paulo é a perfeição de tudo. São Paulo, melhor futebol, melhor literatura. Né? Não à toa, a Semana de Arte Moderna, porra, admiro vários e vários autores, artistas, né? Que estavam ali, Marcelo da Amaral, Oswaldo de Andrade, vários ali. Mas fizeram aquilo ali por quê? Porque inveja do Rio de Janeiro, pô. Inveja do Rio de Janeiro. Né, o trio parnasiano aqui no Rio, os Pica, Olavo Bilac, né? Aí os caras, porra, caramba, vamos criar uma parada aqui. Por inveja, eles criaram a Semana de Arte Moderna. Né? Então, assim, eles têm que se sentir melhor em alguma coisa. E como imprensa são assim também. Então, quando tem algo negativo, eles jamais vão reverenciar deles. E digo mais pra vocês, os maiores escândalos da imprensa esportiva aconteceram em São Paulo. Depois eu falo isso porque eu coloquei no meu TCC. Posso trazer um disso aqui para vocês. Os maiores escândalos da imprensa esportiva que nós tivemos aqui aconteceu com a imprensa de São Paulo. Tá? E eu tô falando de desonestidade, tá, galera? De gente que tava ganhando dinheiro, tá? Ganhando dinheiro, jornalista agenciando o jogador. Aí o cara chegava lá no jogo que ele tava comentando, ficava, fulano, maravilhoso, pipipipopó, e a ética, né? E aqui o Jornal Nota fala algo muito importante, tá? Agora, eles não falam mais sozinhos em seus debates. Nenhuma covardia fica sem resposta, tá? E aqui importante, ó, o EduCR, @EduCR Flamengo falando aqui, ó, Arrascaeta está sendo queimado pela mídia de flamenguista, Eduardo Tironi chama a falta de dentro da área de Arrasca pênalti, o palmeirense Danilo Lavieri de pênalti a lá Arrascaeta,
Objetivo, jogar hábitos contra o camisa 10 do Mengão. Sobre Vitor Roque, o tigrinho simulador do Palmeiras, nada é falado, tem método. Só foi falado quando foi para justificar, né? Como eu poderia dizer, pênalti a lá tigrinho, como disse Tirone, mas na hora de utilizar o termo, né, pejorativo negativo, utiliza o Flamengo, né? Aí o Davi aqui, ó, @1895 Davi, todo jornalista pode ter time, mas menos Flamengo, que aí é Flaprés. Todo mundo pode torcer pro time de fora da cidade, menos pro Flamengo, que aí é misto. Todo jogador pode cavar pênalti, menos do Flamengo, que aí ganha apelidinho. Aí se expomos tudo isso, é milícia digital. É isso aí, quando a galera vai lá cobrar, você vira ali o Lavieri. E lembrando, não apoio, tá? Não apoio ataques, né? Mas quando você vai lá cobrar, aí é milícia, aí vira ataque, né? Porque, engraçado, né? O futebutico, que a gente vai falar aqui logo mais, futebutico, meu amigo, eles ficam atacando o Mauro porque o Mauro é flamenguista. Aí fala, Mauro fala 95% do canal do Mauro é sobre Flamengo. Pô, então isso quer dizer que 5% então o Mauro dedica, eu não sei, tá? Eu nunca parei pra fazer essa estatística. Mas vamos lá, 5% do que o Mauro fala lá no canal dele é de outros times, então. Beleza, o Mauro se divide. E o Lavieri, então, não é pior? Que o Lavieri criou um canal só de Palmeiras e o canal do Lavieri fala 100% do Palmeiras. Isso pra eles não é um problema. O problema é o Mauro, tá?